Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com a igreja, amém? É um momento muito especial quando estamos diante da palavra, estamos retornando de um período de férias e foi bom, né? Deus se agrada quando a gente passa, né, por um período de descanso, isso é agradável ao Senhor, faz bem para a nossa saúde, para a nossa mente. E como eu brinquei com alguns irmãos aqui hoje pela manhã, nós ficamos hospedados num resort muito famoso, muito conhecido, que se chama Casa da Minha Sogra. Esse resort, ele tem um custo-benefício excelente. A gente se diverte bastante e gasta pouco, né? Se a minha sogra estiver ouvindo, não fique brava, tá? A gente vai demorar a voltar. Mas é muito gostoso a gente poder passar por esse período de férias e retornamos com alegria de rever os irmãos e mais alegria ainda por podermos pregar a palavra, anunciar a palavra. Deus fala com a igreja e muito do que foi cantado e orado aqui até o momento, desde manhã até agora, nós vamos falar aqui agora. Deus é poderoso e usa os seus servos para que a palavra seja pregada. Eu convido você, por favor, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Farei a leitura, você pode acompanhar. Diz assim a Escritura Sagrada: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Oremos. Deus Santo, Pai amado, Pai provedor, o Senhor que é o autor dessa palavra, Pai, o Senhor que inspirou os teus servos para que essa palavra fosse registrada e agora nós tivéssemos acesso a ela. Obrigado pela tua revelação, Pai, revelação por meio da tua palavra. Que essa palavra nos edifique, que ela encha o nosso coração de alegria, de esperança, e que ela nos traga mais conhecimento da parte do Senhor, para que por meio dela saibamos aplicar nas nossas vidas e vivermos
de um modo digno do Evangelho. Assim eu oro, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, as duas cartas que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses foram escritas no pleno exercício do seu ministério. Algumas cartas, como Colossenses, Filipenses, Filemon, essas cartas foram escritas da prisão, mas essa aqui não. Tessalonicenses, Paulo estava em Corinto quando ele escreveu essa primeira carta. O próprio apóstolo Paulo fundou a igreja de Tessalônica durante a sua segunda viagem missionária, depois que ele saiu de Filipos. Tessalônica, só para contextualizar, era a capital da Macedônia, uma província do Império Romano, onde atualmente é a Grécia. Era uma cidade, portanto, portuária, e uma das características dessas cidades portuárias é um comércio intenso e uma religiosidade muito grande, na qual eram cultuados muitos deuses, como, por exemplo, Dionísio. Dionísio, para essa comunidade dos Tessalonicenses, era o deus do vinho e das festas. Então, o texto de Atos, capítulo 17, narra essa segunda viagem missionária de Paulo, e diz que ele, o apóstolo, iniciou a evangelização na sinagoga local, onde durante 3 sábados sucessivos pregou a palavra de Deus, o que resultou numa conversão numerosa, uma conversão de uma multidão de judeus e gentios. Uma bênção, porém, despertou inveja por parte dos judeus. Movidos pela inveja, os judeus promoveram uma grande perseguição contra Paulo e também contra aqueles recém-convertidos. Não se sabe ao certo, mas Paulo deve ter ficado poucos meses ali em Tessalônica. E depois de ter evangelizado outras cidades, o texto de 1 Tessalonicenses aqui 2,17, um pouquinho para frente, ele diz que Paulo tentou retornar para fortalecer mais essa igreja que ele criou. Mas diz o texto que Satanás nos barrou o caminho. Isso está em 1 Tessalonicenses 2,17. Então Paulo tentou retornar, mas não conseguiu, e a Escritura diz que Satanás barrou o caminho. Enquanto Paulo estava em Corinto, portanto ausente de Tessalônica, ele decidiu enviar Timóteo. Vocês se lembram que aqui no começo, na saudação, Paulo já menciona Timóteo e Silvano. Então, Paulo decidiu enviar Timóteo para ter notícia dos irmãos de Tessalônica e poder instruí-los e ajudá-los. E as notícias que chegaram a Paulo por intermédio de Timóteo foram excelentes notícias. Diz o texto que eles estavam firmes na fé, eles tinham grande consideração pelo apóstolo Paulo, porém também eles tinham muitos questionamentos pelo fato de Paulo ter ficado pouco tempo com eles. Então, eles tinham muitas dúvidas, inclusive, alguns questionavam Paulo por conta da saída repentina dele, porque ele saiu fugido, e eles acharam que Paulo tinha simplesmente os abandonado. Mas tudo isso deu ocasião a que Paulo escrevesse a primeira carta, lá de Corinto, na qual ele aborda todas essas questões e muitas outras. Quando a gente lê as cartas paulinas, fica claro que elas foram escritas com a finalidade de substituir a presença dele, do apóstolo, na igreja recém-criada. Ou seja, a carta tinha a finalidade de suprir a ausência do apóstolo e dos seus ensinamentos de forma
pessoal. Então é assim que as cartas do Novo Testamento funcionam, inclusive até hoje para a igreja. Elas devem ser lidas como nós fizemos aqui agora, lemos uma porção, e obedecidas pelos cristãos. Por quê? Porque elas são a voz dos apóstolos de Cristo para nós. E aproveitando o ensejo, como estamos falando de cartas, de epístolas e de apóstolos, é oportuno mencionar o que o próprio Paulo escreveu na carta aos Efésios, capítulo 2, 19 e 20. Ele disse assim, o apóstolo Paulo: somos uma família de Deus e que a nossa fé foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular. Então, meus irmãos, antes de entrar aqui na exposição do texto, é necessário dizer que é por essa razão, porque a nossa fé ela foi edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, que nós não precisamos de apóstolos e profetas hoje. O ensino apostólico está nas escrituras do Novo Testamento. É preciso dizer que aqueles que admitem a existência e a autoridade de novos apóstolos após o primeiro século estão incorrendo em grave erro teológico, porque não creem no princípio sola escritura, que é um dos pilares da reforma protestante. Tais pessoas que ainda hoje admitem a autoridade apostólica de líderes que se autodeclaram, eles se auto-intitulam apóstolos, ou são supostamente ungidos por alguns desses, negam a suficiência da Escritura e do próprio Cristo. Essas pessoas foram enredadas por falsos mestres, ou por ignorância, ou por má fé. Estão validando heresias e doutrinas de homens, que se intitulam apóstolos na busca de poder e dinheiro, e não raro, cometem abuso espiritual contra os seus seguidores. Só para que não fique alguma lacuna, se eventualmente existissem apóstolos e profetas hoje, como no passado, significaria que a edificação da nossa fé estaria na dependência do que essas pessoas dissessem. Significa que o cânon não teria fechado. Então, a edificação da nossa fé dependeria do que aquele apóstolo falasse, daquele profeta falasse. Mas não, o cânon foi fechado. Somente a Escritura. A Escritura é a revelação verbal de Deus. Então, feita essa introdução, eu quero discorrer com você esta noite sob a seguinte perspectiva: o poder do Espírito Santo capacita o crente. Nós veremos isso a partir da exposição do texto, que o poder do Espírito Santo capacita o crente. Paulo inicia destacando as principais características dos tessalonicenses relatadas a ele por Timóteo. Então, nós notamos aqui no verso 3 que era uma comunidade operosa na fé, abnegada no amor e firme na esperança no Senhor Jesus Cristo. Era, portanto, um povo fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Além disso, Paulo fez questão de dizer que os reconhecia como sendo um povo eleito. Você sabe que o eleito é salvo para viver uma vida como esse povo aqui estava vivendo. Uma fé operosa, um amor dedicado a servir ao Senhor e, do mesmo modo, amar e servir ao próximo. Então, vejam que os tessalonicenses, eles estavam vivendo de um modo digno do Evangelho. E aqui a gente pode fazer um paralelo com o que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 1 de Filipenses. Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia, Filipenses capítulo 1, versos
verso 27, ele vai dizer assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos a fé evangélica. Então notem que esse reconhecimento vindo de Paulo era algo muito importante para aquela comunidade de Tessalônica. Afinal, viver em retidão, viver de modo digno do Evangelho, não é comum e nem fácil, é algo difícil. Mas o que os tessalonicenses tinham, que os capacitava, e que a ponto de serem aprovados pelo apóstolo Paulo. Então, nós precisamos avaliar o que os capacitava a viver dessa forma. Será que eles tinham algo que não temos hoje? Estaríamos nós em desvantagem em relação aos tessalonicenses? Ou podemos viver como eles viviam no primeiro século? Nós encontramos algumas respostas para essas as indagações no verso 5. No verso 5, Paulo mencionou o seguinte: o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra. Nesse ponto, nós não podemos nos esquecer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, por meio da pregação. Isso está em Romanos capítulo 10, 17. E também, em 1 Coríntios 1, 21, da parte B, diz que aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Lá em Romanos, o próprio apóstolo Paulo, no verso 18 do capítulo 10, ele faz uma pergunta a respeito da pregação. Ele diz assim: porventura não ouviram? E a resposta é a seguinte: sim, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Desse modo, não só a palavra de Deus é pregada diuturnamente, mas os atributos de Deus, seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Romanos 1:20. No dia do juízo, ninguém, absolutamente ninguém, poderá dizer que a oportunidade não lhe bateu à porta, porque a glória de Deus é revelada até mesmo por meio das coisas criadas, e a sua palavra se fez ouvir por toda a terra. Então, por isso, somos indesculpáveis diante de Deus. A palavra, portanto, chegou aos tessalonicenses. E quando a palavra chega em nós, e ela é implantada, temos de acolhê-la com mansidão, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. Estamos falando de acolhimento da palavra e prática. Ouvir apenas não basta. A carta escrita por Tiago esclarece esse ponto. Tiago 1, 21, 22. Se você quiser acompanhar a leitura, abrindo a Bíblia, Tiago 1, 21, 22. Está escrito assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei, olha aqui o acolhimento, com mansidão, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. E também o Salmo 19, verso 7, diz o seguinte: a lei do Senhor
é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Isso significa que a palavra de Deus não é proferida meramente para ser gravada no intelecto, mas o destino final da palavra do Senhor é ser implantada no coração. A inteligência de um ser humano, representada por um QI alto, é capaz de impressionar, muitas vezes por meio de uma retórica bem construída. Porém, muitas vezes, o conhecimento fica restrito ao intelecto e não desce para o coração. Mas os simples são capacitados a discernir espiritualmente. E para entender melhor como isso acontece, nós vamos enfatizar o aspecto seguinte. Porque o apóstolo Paulo, ainda no verso 5, ele disse que a palavra o evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo. Bom, eu comentei que no verso 4, Paulo chama os tessalonicenses de amados irmãos e reconhece neles um povo eleito. Reconheço a vossa eleição, disse Paulo. Então, nesse ponto, ele indica aqui para um ponto doutrinário crucial na fé reformada, que identifica com clareza nas Escrituras a misericórdia do Senhor sendo derramada sobre os seus eleitos. Romanos capítulo 9, verso 16, diz assim: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. No verso 18, logo, Deus, misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então, uma vez alcançados pela graça, os eleitos se tornam novas criaturas. Eles deixam as coisas antigas para trás, porque agora eles se envergonham daquilo que eles faziam antes. Tudo isso mediante um arrependimento sincero diante de Deus, passando a usufruir da fé implantada no coração, fé que é descrita na Bíblia como um dom de Deus, porque ninguém, absolutamente ninguém, é capaz de ter fé por conta própria, diante da nossa natureza carnal, inclinada para a rebeldia contra Deus. A fé que você nutre no seu coração é um dom de Deus. Ela é fruto da misericórdia e da bondade de Deus. No primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos, ele fala: por acaso vocês não sabem que a bondade de Deus é que conduz vocês ao arrependimento? Nós só conseguimos nos arrepender por conta da bondade de Deus, bondade que é refletida por meio dessa misericórdia. Então, nós estamos falando aqui do poder do Espírito Santo, e o selo do Espírito Santo é, portanto, um privilégio dos eleitos, conforme está escrito no capítulo 1 da carta aos Efésios. A carta aos Efésios, se você quiser abrir aí um pouquinho antes, capítulo 1 de Efésios 1:13, diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Mais uma vez o apóstolo Paulo fala do selo, só que agora em 2 Coríntios 1, 21 e 22. Está escrito assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou
e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, meus irmãos, o texto é maravilhoso e nos enche de alegria e de esperança, porque a partir do momento que a misericórdia do Senhor é derramada, nós somos capacitados a arrepender do nosso pecado, nós passamos a crer, a fé é implantada no nosso coração e nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus por isso, maravilhoso demais. O selo do Espírito Santo vem acompanhado de poder, exatamente como descrito em Atos 1:8. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Então, embora pareça bastante óbvio, é bom enfatizar o seguinte: o Espírito Santo derramado no Pentecoste, em Atos 2, é o mesmo Espírito com o qual o crente eleito é selado. É o Espírito da promessa, porque desde o Velho Testamento, essa profecia era conhecida e aguardada. Pedro cita especificamente a profecia de Joel, em Atos 2, 16 a 21. Além de Joel, outros profetas falaram da parte do Senhor sobre o derramamento do Espírito Santo, tal qual aconteceu no dia do Pentecostes. E aqui eu quero fazer um comentário que é o seguinte: os nossos irmãos pentecostais, eles têm uma doutrina aqui diferente, com a qual nós não concordamos. Para o mundo gospel, para os pentecostais, as experiências que a pessoa possa ter depois da conversão, eles consideram como o batismo do Espírito Santo. Não há embasamento bíblico para isso. Quando a misericórdia de Deus é derramada, quando nós nos arrependemos, quando nós cremos, quando nós somos selados com o Espírito Santo, nós somos automaticamente batizados com o Espírito Santo. Esse é o batismo do Espírito Santo. O texto de Atos 1:8 responde a uma pergunta que muitas vezes não recebe uma resposta adequada, mas o texto ele é bem esclarecedor no seguinte sentido. Muitas vezes, as perguntas são feitas da seguinte forma: qual a finalidade da habitação do Espírito Santo em nós? Né? O que você responderia? Qual a finalidade da habitação do Espírito Santo em nós? Bom, eu gosto dessa resposta contida em Atos 1:8, porque aqui no texto, disse o seguinte: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, fica claro que a finalidade da habitação do Espírito Santo em nós, além da santidade, além do selo, é para que nós sejamos testemunhas de Cristo. O texto é muito claro. E é isso que os tessalonicenses estavam fazendo, eles estavam testemunhando de Cristo, como nós veremos há pouco. Então, a habitação do Espírito Santo em nós, ela tem essa finalidade de nos tornar testemunhas de Cristo. E a confirmação dessa resposta, ela aparece aqui nesse primeiro capítulo aos Tessalonicenses. O texto, ele permite que a gente observe como vivem os crentes eleitos, os crentes regenerados, capacitados a crer na palavra da verdade, pela obra do Espírito Santo, a ponto, como eu disse, de sermos selados e batizados com o Espírito Santo. Meus irmãos, muitas vezes os ensinos errados de falsos mestres, eles colocam na nossa mente ensinamentos inadequados que nos fazem ter dúvidas, mas
O poder do Espírito Santo, ele se revela na nossa capacidade de ser testemunha e também de sermos um soldado de Cristo. O poder do Espírito Santo nos reveste com a armadura de Deus. A Bíblia compara a igreja com um quartel, cujo general é Cristo, por conta da armadura que nós temos. E muitas vezes as igrejas ensinam os falsos mestres ensinam que a igreja é um hospital, que a igreja é uma enfermaria, como se nós fôssemos uns coitadinhos, uns fracos. Não, a igreja é um quartel, nós temos a armadura de Deus. Quando a gente volta aqui um pouquinho, na carta aos Efésios, capítulo 6, Paulo diz aqui: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Estais firmes. Olha que lá nos Tessalonicenses eles estavam firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Então veja bem, como soldado de Cristo, nós até podemos ir ao hospital e à enfermaria para curar os nossos problemas. Nós não somos perfeitos, somos pecadores, podemos nos enfermar espiritualmente, mas esse período de enfermaria, de hospital, ele é passageiro. O soldado, ele é tratado, ele se recupera e ele volta para a batalha. Esse é o poder do Espírito Santo. É preciso compreender essas coisas. E o texto prossegue dizendo que os tessalonicenses se tornaram imitadores. Aí nós já estamos no verso 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Bom, o que é tornar-se um imitador? Vamos recorrer à palavra. A palavra nos ajuda. Gálatas 2, 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20, diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então vejam, os tessalonicenses, eles entenderam que eles foram crucificados com Cristo. Eles entenderam que a partir do momento que eles eram vistos como imitadores do apóstolo e de Cristo, eles já viviam para Cristo, Cristo vivia neles. Isso é maravilhoso. E é um contraste muito grande com aquele que se recusa a imitar. 1 Coríntios, capítulo 2, de 12 a 15, contrasta com os imitadores. Aqui vai falar do homem natural, aquele que não se submete, aquele que não se curva, aquele que não se dobra, aquele que não compreende as coisas espirituais. 1 Coríntios 2, de 12 a 15, diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. A bondade de Deus, a graça. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito,
Então vejam, o Espírito vem de Deus, o Espírito ensina, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, a partir do testemunho dos Tessalonicenses, Paulo pôde afirmar a respeito da eleição, que eles eram um povo eleito, porque eles se diferenciavam totalmente do homem espiritual, daquele que não discerne as coisas espirituais, daquele que não recebe o Espírito de Deus, daquele que não tem o ensino do Espírito de Deus, aquele que não tem o selo do Espírito de Deus. Mas o texto diz ainda que a tribulação não pode intimidar. A tribulação não pode retirar a alegria do Espírito. O verso 6, depois de dizer que eles eram imitadores nossos, do apóstolo, e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que no meio de muita tribulação. Aqui, quando o apóstolo Paulo fala sobre a tribulação, ele está se referindo lá a Atos que eu mencionei, tá? Atos 17, de 5 a 10, quando é narrada a perseguição que Paulo sofreu em Tessalônica, e ele teve de sair às pressas. Mas eles receberam a palavra em meio a essa tribulação com alegria do Espírito Santo. Então, Paulo fala sobre esse tempo como um período de tribulação e perseguição, mas o apóstolo ressalta que as circunstâncias adversas que nós enfrentamos não podem retirar de nós a alegria do Espírito Santo. Mas como é possível mantermos a alegria do Espírito Santo diante de tantas condições adversas que nos cercam todos os dias, todos os momentos? Bom, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, nos ajuda a compreender melhor esse aparente dilema, tribulação e alegria do Espírito Santo. Capítulo 16, versículo 20 do Evangelho de João, na parte B, diz assim: vós ficareis tristes, mas vossa tristeza se converterá em alegria. No verso 22 do mesmo capítulo está escrito: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Meus irmãos, nós temos que ler a Bíblia com emoção, não é? É gostoso ler a Bíblia com emoção. A gente tem que falar assim: ninguém poderá tirar, né? E o apóstolo Paulo também, em Filipenses 1, 28, ele disse que nós não devemos nos intimidar com os adversários. Quando ele fala a respeito de como nós devemos viver unidos na fé evangélica, ele fala: em nada estáis intimidados pelos adversários. Em nada estáis intimidados pelos adversários. O texto diz ainda que os tessalonicenses se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Quando Paulo diz aqui, de sorte que vos tornastes, verso 7, viu? De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Bom, modelo para os de dentro e para os de fora. O texto diz que por toda parte repercutiu.
por toda parte se divulgou a vossa fé. Vocês já pensaram na importância disso? De nós sermos modelo para os de dentro e para os de fora? Na primeira carta a Timóteo, quando Paulo fala das qualificações dos pastores, presbíteros e diáconos, no verso 3, 7, ele diz o seguinte: é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Olha que interessante. Olha o que estava acontecendo aqui, ó. Bom testemunho dos de fora. E Paulo coloca isso como uma das qualificações para o líder da igreja. Então, o Salmo 126 também, no verso 2, ele diz assim: entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Mais uma vez os de fora, falando. As outras nações diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles, o povo de Deus. Então, o testemunho de vida dos tessalonicenses e o apego deles à palavra pregada por Paulo repercutiu além das fronteiras da Macedônia e Acaia. Por toda aquele lugar se divulgou a fé dos tessalonicenses para com Deus, a ponto de o apóstolo Paulo dizer aqui de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha que interessante, a ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. O fato é que os estrangeiros, além das fronteiras, reconheceram a eficácia do evangelismo de Paulo, das missões de Paulo, do Timóteo. O evangelismo deles resultou em grande transformação, haja vista que se tornou notório entre as nações que, a partir da pregação do Evangelho de Jesus, evidentemente não todos, mas muitos abandonaram os ídolos e se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. No verso 9, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Paulo menciona aqui a si mesmo e aos companheiros também. Mais uma vez, Paulo destaca aqui a visão dos de fora, a respeito da transformação que o Evangelho produziu naquela comunidade. E a partir da doutrina pregada pelo apóstolo e seus companheiros, a transformação foi algo que impactou muito. Por quê? Porque houve abandono de idolatria, houve abandono dos ídolos, houve conversão a Deus, com uma finalidade. Qual a finalidade? Para servirem o Deus vivo e verdadeiro. E aqui surge uma oportunidade para que a gente faça uma aplicação prática. Como os de fora estão nos vendo? Que repercussão estamos provocando naqueles que nos observam de fora? Será que nós, membros da Igreja Presbiteriana Nova Canaã, temos nos preocupado em termos o nosso nome escrito no livro da vida? Ou a nossa preocupação tem sido unicamente ter o nosso nome no hall de membros da igreja? Eu preciso dizer que o nome no hall de membros da igreja, desta ou de outra, não salva ninguém. É um grande privilégio ter o nome no hall de membros de uma igreja bíblica. Tem uma coisa interessante que às vezes a gente não para pensar, né? Não é um direito adquirido ter o nome no hall de membros de uma igreja bíblica. Não é um direito adquirido, não. É um privilégio você ter o nome no hall de membros de uma igreja evangélica bíblica. Mas é mais privilégio ainda ter o nome escrito por Deus no livro da vida, porque esse nome jamais será apagado. Então, esse capítulo que nós lemos
ele relata mudança de vida, relata abandono da idolatria, conversão genuína, tudo isso resultando num profundo desejo de servir ao único Deus vivo e verdadeiro, para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, notem que existe aqui uma expectativa por parte dos tessalonicenses, aguardar dos céus o Filho de Deus. Essa expectativa dos tessalonicenses, ela consistia naquele tempo e consiste nos dias de hoje em aguardar o cumprimento de Atos 1:11. Atos 1:11, parte B, diz assim: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o vistes subir. E aí eu acrescento: Maranata, vem Senhor Jesus. Essa era a expectativa dos tessalonicenses. Vem Senhor Jesus. Essa é a nossa expectativa hoje. Mas sem conversão genuína não há salvação. E sem salvação não há livramento da ira vindoura. Portanto, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, não deixe para depois. Tome uma decisão hoje, abandone o pecado que te assedia dia e noite. Vai doer abandonar o pecado, vai ser difícil. Abandonar o pecado implica cortar na própria carne e negar a si mesmo. Mas lembre-se do alto preço que foi pago na cruz. O Evangelho de João, ele cita que depois que Jesus expirou e entregou o seu espírito, o soldado pegou uma espada e deu uma estocada, abrindo o lado de Jesus. Será que nós não estamos fazendo isso com o nosso pecado? Pecar deliberadamente é zombar do sacrifício de Cristo. É fazer pouco caso do sacrifício de Cristo. Então, na pregação de hoje, nós aprendemos que Jesus, depois de crucificado, morto e sepultado, ressuscitou dentre os mortos e detém o poder de nos livrar da ira vindoura. Que, em outras palavras, significa nos livrar da morte eterna e de passarmos a eternidade com Satanás e seus anjos no lago de fogo. Esse é o livramento da ira vindoura. Meus irmãos, eu preciso dizer que o inferno existe. Não caia no canto da sereia dos falsos profetas. Não caia no canto da sereia das teorias do aniquilamento total, do sofrimento parcial, que Deus é tão amoroso que Ele jamais deixaria alguém sofrer eternamente. Não caia nessa armadilha. O sofrimento para os não salvos será eterno. E isso deve, ou pelo menos deveria, nos induzir a duas atitudes imediatas. Primeiro, refletir como estamos vivendo e mudar o que tiver de mudar, custe o que custar. Segundo, devemos também orar pelos perdidos, por aqueles que não se dobram, aqueles que não se submetem ao senhorio de Jesus. Devemos clamar por misericórdia, para que misericórdia seja derramada na vida dessas pessoas. É preciso lembrar que a maior riqueza que um homem pode ter é um coração transformado pelo Evangelho. Os tessalonicenses são um exemplo para nós. Eles tiveram o coração transformado pelo Evangelho e passaram a viver uma vida exemplar. Não que fossem perfeitos, mas o apóstolo Paulo disse que naquele momento não haveria necessidade de acrescentar coisa alguma no que eles estavam fazendo. Lembre-se que Deus está muito mais interessado no seu caráter
do que no seu conforto, do que no seu bem-estar. Lembre-se que Deus está muito mais interessado na sua santidade do que no seu sucesso pessoal ou profissional. Um teólogo inglês, um dos precursores do protestantismo, John Wycliffe, é atribuído a ele uma frase que deve nos motivar, que é a seguinte frase: enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver vida, falarei e defenderei a palavra de Deus. Estou disposto a defender o que acredito, mesmo que custe a minha própria vida. E para encerrar, eu quero ler junto com você 2 versículos bíblicos. Por favor, abra sua Bíblia, se for possível projetar, Filipenses 1:29, primeiro. Filipenses 1:29. Filipenses 1:29 diz o seguinte: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. Vejam, a graça, muitas vezes ela é muito mal compreendida. Padecer por Cristo é graça. Crer em Cristo é o resultado da graça, mas padecer por Cristo é graça, de igual modo. Por isso, esse teólogo disse que, ainda que custe a minha própria vida, ele falará e defenderá a palavra de Deus. E por fim, 1 Coríntios 12:9. Segunda Coríntios. Segunda Coríntios 12:9. Aqui fala que Paulo 3 vezes pediu ao Senhor que retirasse aquilo que ele chamava de espinho na carne. Então o Senhor disse a ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, meus irmãos, eu gostaria que você refletisse no texto que nós lemos hoje, em todos os textos que nós lemos, especialmente a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Os Tessalonicenses, eles se tornaram, a partir da pregação da palavra e do poder do Espírito Santo na vida deles, eles se tornaram imitadores do Senhor Jesus. Eles tinham alegria no Espírito quando recebiam a palavra. Eles se tornaram um modelo para os de dentro e para os de fora. E eles aguardavam a vinda do Senhor Jesus, aquele que tem o poder de nos livrar da ira vindoura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidar aqui o pastor Célio para que venha à frente. Pastor Célio, por favor. Peço ao pastor que nos auxilie aqui para a gente encerrar o culto. Legal. Pedir ao pastor para que faça uma oração final e nos impetre a bênção. Você, por favor, se coloque de pé, se você puder, para a gente encerrar o nosso culto.
Oremos, irmãos. Nosso Deus e Pai, Pai de infinita misericórdia, Pai em quem reconhecemos superioridade, um Pai que governa o mundo e tudo que nele há. Pedimos, ó Deus, a tua bênção especial sobre o teu povo, e que ao sairmos deste recinto, continuemos com a intenção de abençoar pessoas, pensando, ó Deus, na mensagem que recebemos nesta noite, e dizemos, Senhor, muito obrigado, porque um dia o Senhor nos escolheu para o teu reino e nos concedeu a graça do Espírito Santo em nossa vida para nos conduzir. E permita, Senhor, que tenhamos sempre esta graça em nossa vida e que possamos conduzir realmente a nossa vida pensando no Espírito Santo que habita em nós. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos concedeu nesta noite, pela instrumentalidade do teu servo. Fica conosco, Senhor, dá-nos a tua paz, e pedimos a Deus também, neste final de culto, uma bênção especial sobre todos os enfermos da tua igreja, aqueles que estão enfrentando dificuldade na tua saúde. Cuida, Senhor, de cada um. O Senhor sabe quem é que está sofrendo, o Senhor sabe quem é que precisa do teu auxílio. Perdoa os nossos pecados, aumenta-nos a fé, em nome de Jesus. Amém. Antes da bênção apostólica, eu quero ler Números, capítulo 6, versos 24 em diante. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Leia até o versículo 6. Recebamos a bênção. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.